Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre os Templários. Esse foi um dos temas sugeridos no canal e que mais de 20 pessoas estavam interessadas sobre esse tema. Bom, eu vou fazer um vídeo aqui introdutório ao tema dos Templários. É um tema extenso, não dá de ficar muito tempo falando sobre os Templários. Inclusive, quem já conhece o assunto pode aprofundar mais na internet, existe muito material sobre os Templários. Eu vou fazer uma abordagem panorâmica, né? Então, assim, após a primeira cruzada durante a Idade Média, né, lá para o final do século XI, início do século XII, o universo cristão consegue retomar o poder da Terra Santa, né, ou seja, Jerusalém é conquistada pelos europeus. E para resguardar aquele local, né, para que aquele local não fosse novamente invadido, e também para proteger os peregrinos que migravam até a Terra Santa, né, para conhecer o local onde Cristo esteve, era todo esse interesse que os europeus tinham pela Terra Santa, né? Claro, a Europa virou um mundo cristão, virou uma sociedade cristã, e Cristo era judeu e viveu em Jerusalém e não na Europa. Então os europeus tinham esse interesse pela Terra Santa, né? Então, quando passaram a conquistar a Terra Santa e virou propriedade dos cristãos, os peregrinos saíam da Europa e peregrinavam, né, uma longa viagem, há dias e dias, né, até conhecerem a Terra Santa. E virou um local de peregrinação. Para proteger esses peregrinos que buscavam conhecer a Terra Santa, criou-se uma ordem de cavalaria, ou seja, criou-se um grupo militar monástico. Foi a primeira vez em que uniu-se essas duas questões, em que você tinha monges guerreiros, monges que tinham autorização para matar, vamos dizer assim, né? Porque não é coisa de monges, tipo, os monges são pacifistas e tal. Ali você tinha um primeiro grupo de monges cavaleiros e guerreiros, né? Era interessante porque eles faziam votos de humildade seríssimos, votos de castidade, eles não tinham mulheres. Inclusive o nome inicial era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Eles realmente faziam votos assim, votos muito, muito fortes assim para a questão do que eles acreditavam, né? Eles tinham que abdicar das suas famílias, do seu local de vivência e entrar num grupo de cavaleiros que viveriam longe das suas famílias, né? Ou seja, uma coisa é o mundo europeu, aonde está ali você está no seu clima. Outra coisa é você montar em cavalos e ir para defender uma terra conquistada, longe, diferente, outro clima, outro povo, outra gente, era Jerusalém, né? Então eles tinham que fazer um voto de se doar totalmente por essa causa. E creio eu que era uma causa genuína mesmo. Eles eram super devotos, super fiéis, super, assim, uma paixão por aquilo que eles faziam, né? Eles eram muito destemidos e verdadeiros cavaleiros que protegiam o Templo de Salomão. Começa a se criar ali todo um mistério em torno dos Templários, porque era uma ordem fechada. Normalmente esses grupos fechados começam a criar suas liturgias e seus grupos, suas formas de iniciação. Então, aqueles novos cavaleiros que iriam ingressar na ordem tinham que passar por séries de iniciações e fazer vários votos e vários compromissos com a ordem, né? Ou seja, era uma ordem de cavalaria, ao mesmo tempo quase que uma sociedade secreta, vamos dizer assim. Inclusive, os grandes imperadores, os grandes papas, né, os bispos e cardeais importantes ficavam na Europa. E só aquele grupo selecionado de cavaleiros que viviam segundo uma fé de lutar pela fé de Cristo, lutar pelo nome de Cristo e pelo nome do cristianismo, pela cristandade, né? Eles lutavam pelo o amor à cristandade, o amor à sua pátria, à sua nação, à sua fé. Se isolavam naquela região do Templo de Salomão, um local já carregado de mistérios e de questões profundas, né? Então esses templários, eles acabaram formando esse grupo fechado, essa ordem, e várias coisas começaram a se levantar em relação a eles. Ou seja, eles começaram a se tornar como se fossem os novos cavaleiros da Távola Redonda, eram admirados pelas crianças, pela população, lendas e lendas iam se criando a respeito da bravura deles e de como que eles protegiam os humildes e tal e tal. Mas ao mesmo tempo começam-se a criar mistérios acerca de estariam os templários envolvidos com práticas de ocultismo,
Seriam eles uma ordem de iniciação ao oculto? Alguns papas e cardeais já estavam começando a se questionar acerca da liturgia de iniciação à Ordem dos Templários, se eles lidavam ou não com elementos pagãos ou hereges, né? E no final eles foram condenados por isso, por estarem praticando alguma forma de heresia, né? Os Cavaleiros Templários são envoltos em todo tipo de mistérios e teorias de conspiração também. Então, acredita-se que durante a estadia deles no Templo de Salomão, eles fizeram escavações no local e encontraram documentos importantíssimos, dentre outras coisas que se fala. Eu não vou ir além. O pessoal diz que uns dizem que eles encontraram o Santo Graal, outros dizem que eles encontraram a Arca da Aliança de Moisés. Existem várias especulações sobre qual foi o tesouro, se foi um tesouro material, físico, de ouro, alguma coisa valiosa, ou se foi um tesouro a nível intelectual, ou seja, documentos antiquíssimos e que deram algum tipo de poder aos templários. Porque o fato é que, com o tempo, os templários foram se tornando uma ordem poderosíssima. Eles foram cada vez ficando com mais prestígio, se colocando mais, se tornando cada vez mais influentes e até se tornarem um poder paralelo ao poder da igreja. E é aí que a igreja os condena a heresia, os condena por terem praticado alguma forma de heresia, e eles são extintos. Foi uma ordem que durou por cerca de 200 anos, essa ordem durou. E paira até hoje o grande mistério. O que deu tanto poder aos templários? Os historiadores mais pé no chão vão dizer que eles encontraram um grupo de documentos que lhes deu algum poder em relação a conhecimento é poder, né? E eles adquiriram conhecimento naquele templo e se tornaram poderosíssimos, e então foram eliminados depois pela grande cristandade, que acabou se sentindo ameaçada por esse poder paralelo dos templários, né? Mas eu acho uma história fantástica, é uma história de cavaleiros, guerreiros que lutavam por um ideal. Eles tinham que enfrentar os árabes que vinham com uma sede de destruição, né? Os muçulmanos, eles sempre foram muito incisivos, para não dizer outras palavras, naquilo que, né, o jihad, né? Ou seja, era a guerra santa dos cristãos contra o jihad dos árabes. E os árabes eram casca grossa, então os templários tinham que ser realmente guerreiros bravíssimos para encarar a força violenta o jihad dos muçulmanos, né? Bom, eu não me recordo nada muito além disso, isso aqui é um panorama geral. Se você quiser agora investigar mais assuntos e detalhes, você vai encontrar horas e horas e horas de documentários e textos e livros sobre os templários, mas no geral seria isso. Eles faziam voto de pobreza e castidade para se tornarem monges, usavam mantos brancos com a característica da cruz vermelha, e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por 2 cavaleiros. Tá ok, gente? Então continuem aí pedindo os temas de vídeos. Na verdade já tem uma lista de temas, mas todos os temas são bem-vindos, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.